O que significa a expressão de Cristo de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Olha o que diz aqui o texto de Mateus capítulo 16, no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra aqui, Jesus, que a gente já pode pegar também um adendo aí, para mostrar que Pedro não é papa, Pedro não é a pedra, tanto que o próprio Pedro fala em Atos capítulo 4, versos 11 e 12. 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro diz: ele é a pedra angular, né? Que é aquela pedra da sustentação, é a rocha eternal, né? É Cristo que nos dá a sustentação de vida eterna. Então Jesus faz um trocadilho: tu és Pedro, só que é sobre esta pedra é que edificarei a minha igreja. Igreja, eclésia ou eclesia, que é o ajuntamento, uma congregação, aqueles que foram tirados do poder da morte e do inferno e transportados para o reino de Deus por intermédio da expiação, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, verso 13, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. João 5, 24, aquele que crê em mim nas minhas palavras e naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Então ele continua dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O fato de você fazer campanha, corrente, dar o seu dízimo, oferta, fazer voto, sacrifício, ou seja lá o que for, de invenções nas igrejas evangélicas no Brasil, e sem ter comprometimento nenhum com as Escrituras, com a compreensão do que é o Evangelho, e Jesus diz isso em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aqueles que de fato têm relacionamento com Cristo, eles examinam as Escrituras. Então nós vemos pessoas aí que não têm comprometimento nenhum e dão os seus dízimos, acham que estão dando dízimo, né, e oferta e campanha e tudo mais, e acham que estarão livres dessas portas do inferno, e na compreensão deles são demônios. Então aquela briga, e pastor entrevista demônio, e rola com demônio para lá, e rola com demônio para cá, e o demônio vê um homem de branco, e o demônio fala em cima do altar que se a pessoa não fizer a campanha, ele vai amarrar a vida dela, ou seja, é o que Paulo fala, existem demônios ensinando nas igrejas evangélicas. Um monte de nomes aí dados no espiritismo, na magia negra, de nomes a demônios, que a Bíblia não relata isso, e eles estão ensinando nas igrejas evangélicas no Brasil, através dessa libertação da porta do inferno, ou de maldição, seja lá o que for, através dos seus dízimos, campanhas, e a fé em Cristo não é suficiente, somente se passar pelas campanhas deles, né? Então eles negligenciam a obra expiatória de Cristo, que foi para nos livrar da condenação do próprio Deus estipulada no Jardim do Éden. Então, veja, Deus disse para Adão e Eva: não comais, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse é o catará, né, que é a maldição. O catará já é a remissão, mas o catara é a maldição decorrente da desobediência, em que o ser humano foi destituído da glória de Deus, foi afastado de Deus e portanto estava debaixo de maldição. Então no dia em que dela comer, certamente morrerás. A morte, o inferno, a condenação eterna, destinados à ira de Deus. Estas são as portas do inferno. Então Jesus diz assim: a edificação da igreja é para que aqueles que creem em Cristo são agregados ao corpo místico e espiritual de Cristo, chamado igreja. E contra este ajuntamento que foi coberto com o sangue de Cristo, mediante a fé no poder de Deus que nos ressuscitou dentre os mortos, então nós hoje somos justificados mediante a fé em Cristo. Então por isso nós temos paz. O castigo, a condenação, a maldição de Deus que estava sobre Cristo, o castigo que foi sobre Cristo, hoje nos traz a paz, porque estava sobre ele. Então
Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque a lei veio para reforçar o pecado, para mostrar o tamanho da condenação e a nossa incapacidade de salvação. Então Cristo se tornou, nos resgatou da maldição dessa cédula de dívida que era contra nós por meio das suas ordenanças da lei. O mandamento é bom, santo e espiritual, mas nós não podemos cumpri-lo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Portanto, as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que creem na mensagem do Evangelho. As portas do inferno não são demônios, as portas do inferno é a condenação do próprio Deus. E aquelas pessoas que não se convertem, elas então permanecem em direção à ira de Deus. Elas permanecem então em direção às portas do inferno. Deus abençoe.